Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa ir direto ao terceiro passo. Vocês vão observar que mesmo na primeira aula, quando eu falei lá sobre deixa eu ver aqui, os saldos, o segundo passo, só para recapitular aqui para vocês, que é o controle diário, contabilizando cada centavinho, né? Ou seja, esse é o nosso segundo passo. Só que o terceiro, ele não diferencia do segundo. Porque quando você fala, você já deve ter ouvido falar assim, ó, você vai prestar conta tintim por tintim, é centavo por centavo. Então, por mais que você diga assim, ah, Maurílio, mas eu movimento 200, 500 reais na minha reciclagem por dia, eu não mexo com centavos. Em tese, eu não ganho centavos. Eu mexo com um volume até bom, razoável de dinheiro. Só que a sua lucratividade, você tem que estar sempre olhando para esses centavos. Porque na hora que você vai vender esse material, na hora que você vai... Vou dar um exemplo que acontecia muito na minha reciclagem. Às vezes, eu comprava lá, o papelão estava 25 centavos. Aí, quando botava na caneta, pesava lá, dava R$ 3,75. Aí você sabe o que o coração bondoso aqui fazia? Não, arredonda para 4. Você entende? E aí você coloca em xeque, começa a colocar em xeque, que vai 25 centavos para cá, 5 centavos para ali, 30 centavos para outro lá. Só que na hora que eu ia vender para a empresa ou para outra reciclagem, se desse R$ 3,75, o cara me pagava R$ 3,75. Você entende como é que é o negócio? Então, se você não tiver isso bem claro, você faz meio que no automático e você não percebe que os centavos estão lidando, estão indo embora, é um ralo aberto e você tem que olhar e falar assim, cara, vou pagar o que é justo. Ó, eu estou pagando R$ 10,25, é R$ 10,25, não é R$ 11, nem é 10. Entende? E aí, na hora que você vai somando esse monte de centavos que dão tintim por tintim, é aonde vai fazer a diferença no seu caixa. E você olhar e falar assim, cara, realmente eu estou tendo lucro. Entendeu? Então, bora lá. O saldo batendo nos centavos. Isso te coloca no topo dos administradores financeiros. Poucas empresas conseguem fazer os saldos baterem constantemente. Este é o ponto de virada em gestão financeira. É o que eu falei. Os bancos, eles trabalham e eles ganham em cima de centavos. Só que a maioria, gente, a maioria dos comerciantes, dos empresários, eles ignoram essa etapa. Muitas vezes, eles acabam arredondando, tirando dele algum valor, que seja os centavos. Então, se você consegue administrar isso de uma forma com maestria, você terá grande sucesso nessa sua jornada empresarial. Porque não tem como você olhar para os números e você querer só ver números inteiros. Não, você vai ter que lidar com esses centavos diariamente. Isso na reciclagem é fundamental. Isso lá no meu inicial, eu tomava muita ré financeira justamente por isso. Porque às vezes eu olhava pelo lado do coração e falava assim, ah, não, o que é 50 centavos, o que é 25 centavos, o que é 30 centavos, não, arredonda, arredonda, arredonda. Só que isso, gente, no final, você acaba sentindo. E não é questão de ser murrinha ou ser, digamos assim, ou ser uma pessoa avarenta. Não, não se trata disso. Se trata de gestão financeira. Então, o saldo bancário tem que ser exatamente igual ao saldo que está na ferramenta de controle. A ferramenta de controle, como o Thomas perguntou, pode ser a conta azul, pode ser outro tipo de controle, uma ferramenta
de controle financeiro que você tenha. O que tem em dinheiro, ou seja, no cofre da empresa, tem que ser exatamente igual ao saldo que está na ferramenta de controle. É aquele detalhe. Às vezes, o meu funcionário, o meu motorista, o ajudante, eles saíam para atender cliente fora de Brasília. E o que acontecia? O camarada, ele furava um pneu. Ele não pegava nota. Ele só dizia ali, ó, gastei R$10 de troca de pneu. E aí eu não ia atrás. Eu simplesmente ignorava. O cara falou R$10. E acontecia do mesmo cidadão ir para outra viagem, naquela mesma rota, o cara furar o pneu e, numa outra ocasião, ser R$9. Ou seja, então não havia um padrão. Maurílio, mas aí você está desconfiando do seu funcionário? Não, você tem que estabelecer regras. E aí, para que ele obedeça a regra, você tem que criar as regras. Então, por exemplo, eu dava lá R$200 para ele viajar, no caso de emergência. Ele tinha que voltar e me prestar conta com nota fiscal. Eu não aceitava recibozinho. No máximo, um cupom fiscal. Porque a pessoa que vai emitir um cupom fiscal, ela não vai querer se sujeitar, por exemplo, a entrar num cambalacho com o funcionário. E isso acontece. E aí, muitas pessoas, nessas despesas variáveis, é que é onde muitas vezes o ralo fica aberto e você não consegue enxergar. Então, toda vez que eles chegavam de viagem, ele prestava conta com a menina do financeiro, a Tamires, e era tintim por tintim. Literalmente, você gastou aonde? Gastou isso. Se você não cria uma regra logo no inicial, amanhã, na hora que você vê a porta aberta, que você for tentar colocar a fechadura nela, vai todo mundo estranhar. Falar, mas você nunca fez isso, por que você está fazendo isso? E eu fui confrontado assim. Então, na hora que você contrata uma pessoa, você já mostra para ela as regras, porque todo funcionário, por mais que você ache que os teus funcionários da triagem, eles não participam da sua gestão financeira, você está errado. Por que está errado, Maurílio? Porque o teu funcionário lá da triagem, o cara que usa luva, o cara que usa bota, o cara que usa camiseta, se ele for um gastador de EPIs, por exemplo, esse funcionário ele tem que ser revista a contratação dela e diretamente vai afligir, vai afetar a sua gestão financeira. O camarada que ele simplesmente ele não tem controle, é o cara que pega, você bota aqueles copos descartáveis na sua empresa para tomar água, café e tal. Beleza. Aí tem funcionário que vê aqueles copos ali e começa... O cara gasta um pacote daquele lá em meio dia de serviço. Não é brincadeira. E aí você vai ver, mas é um pacote por dia, então por o mês na empresa é 22 dias, então são 22 pacotes. Você começa a entender que ele, se não tiver uma doutrinação, por exemplo, na minha empresa, o que eu tive que fazer? Eu comprei um copo, identifiquei para cada um. Está aqui seu copo, tá? O copo é seu, é um EPI, tá? Porque é individual. E você, se perder, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar R$8, é o preço do copo. Copo descartável, o que eu fazia lá na empresa? Era só para visita. Quando a visita queria. Quando não, eu oferecia água ou café em xícara ou copo de vidro. Porque, gente, é o que eu estou falando. Você passa a observar a empresa como um todo. Não é simplesmente em partes, você entende? E se você deixar algum ralo desse aberto, lá no final, e não é no final do mês, é no final do ano, quando você vai apresentar o relatório, que o pessoal da contabilidade vai te trazer o relatório do ano inteiro,
você fica abismado que só o café daria para você comprar um carro novo para você. Acredite. E aí você fala, poxa, mas é tão pouco. É gestão, gente. Não tem como mudar. Ou você joga o jogo de gente grande, ou nem entra para jogar, nem desce do play, como diz aí. Você entendeu? E as empresas pequenas, elas não têm o costume de fazer essa gestão. Acha besteira. Eu estou falando que eu achava, tá, gente? Não estou jogando ao vento, não. Isso é besteira, isso não funciona, não é bem assim, isso é murriagem. Tudo isso eu tinha na minha cabeça quando o consultor veio fazer, o consultor do Sebrae, eu paguei uma consultoria do Sebrae para fazer um raio-x da minha empresa. Isso em 2005. Porque eu já passava volume de dinheiro na minha mão. Só que eu não entendia por que eu e minha esposa ficava naquela vida amarrada, aquela vida... poxa, eu não sei se alguém aqui já teve essa sensação de ter o nome de empresário, mas não viver como empresário. Era assim que eu vivia. Passava volume de dinheiro, pagava um, pagava outro, pagava todo mundo, estava todo zerado. Nunca tive, graças a Deus, cobrador na minha porta, porque a minha esposa ela fazia a parte financeira, mesmo no caderninho, mesmo de forma, digamos assim, primitiva, mas ela era bem controlada. Só que a gente não via o dinheiro assim, ficava, cara, beleza, pô, nós temos uma casa, tem um carro e tal, mas, poxa, a gente não faz uma viagem, a gente não tem dinheiro. A gente tem quanto hoje para investir? A gente tem dinheiro para investir na Bolsa de Valores, por exemplo? Ah, não tem, não. Pô, eu estou precisando de 50 mil reais. Tem como eu gastar esse 50? Não, se você gastar 50 mil, você vai se comprometer com as finanças para o próximo mês. E aí, gente, eu percebi que eu não tinha controle da minha empresa. E aí minha esposa falou assim, não, nós vamos ter que buscar uma consultoria que nos dê condição de entender o porquê que essa empresa passa dinheiro e não fica dinheiro. E aí nós contratamos a consultoria Sebrae. Foi no Sebrae que eu fiz muitos, não foram poucos os cursos, tá? Não só de gestão de financeira, mas de gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal, para poder você gerir, eu poder gerir a minha empresa com mais clareza. Foi quando o consultor ele falou, olha, Maurílio, está acontecendo isso. A sua empresa ela é lucrativa, tá? Ela tem um grande caminho de crescimento pela frente, só que você está pecando nisso. E, gente, aonde eu estava pecando era nas pequenas coisas, não era nas grandes, porque as grandes você consegue enxergar, e aí você pondera, questiona. Já nas pequenas, isso é besteira. Não, isso aqui não vai fazer falta. Só que, no geral, isso com o passar do tempo, dos anos, que a gente, no primeiro ano, eu confesso para vocês que eu não vi tanto resultado. Uma coisa que eu também não fazia, que eu fui orientado na época a fazer. 13º de funcionário. Não, deixa que em novembro a gente se vira. Não, o bom empresário, o bom gestor, ele começa a tirar o 13º do funcionário, a partir de janeiro. É 1 dozeavos, é 2 dozeavos, 3 dozeavos, 4 dozeavos, e aí vai até 12 dozeavos, que fecha o 13º. Maurílio, mas esse dinheiro vai ficar parado? Não. Você, como gestor, você vai trabalhar para que esse dinheiro, gente, ele tem que te dar lucro enquanto não chega a obrigação dele para pagar. Então, eu pegava o dinheiro que eu ia juntando, e tem que ser com muita responsabilidade, e eu começava a comprar mais material, naqueles material que eu sabia que eu girava, que eu poderia ganhar 8, 10, 15%, fazer giro, porque se eu te botasse no banco, talvez não daria nem 1%, mas eu faria ali. Nesse cobre aqui, dá para mim ganhar
5%? Dá. Então, pô, toma aqui, toma acolá. Pô. Você entendeu? Fazia o dinheiro realmente trabalhar como tem que ser. Isso é você olhar para a gestão financeira da tua empresa e falar assim, cara, eu conheço os números da minha empresa e eu sei aonde é que eu posso cortar, aonde eu posso investir. Então, bora lá. E isso que vai garantir que todas a entrada e todas a saída foram devidamente contabilizadas. Lembra do, isso é besteira, não vou anotar, isso não faz sentido, isso é murrinhagem. Não. Cara, tem que ser tintim por tintim mesmo, não tem outro.